sejam bem-vindos ao nosso Resenha COP, o videocast oficial do Sistema OCB-RJ. Aqui nós unimos informação de qualidade com o melhor do cooperativismo. No episódio de hoje vamos falar sobre saúde mental, já que estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E aí, como anda a sua saúde mental? Quer saber mais sobre esse assunto? Meu nome é Daniele Martins e vou apresentar o programa de hoje ao lado do meu amigo Richard Holanda. Oi, Dani, um prazer enorme estar aqui novamente aqui no Resenha COP. E esse tema é bastante importante, né? Eu até me reconheço porque, assim, a pandemia foi um divisor de águas, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores e que a gente falou da pandemia, né? Do quanto a pandemia mudou, né, essa percepção, né, em relação à questão da saúde mental. E eu, antes da pandemia, né, os solavancos da vida nos dão um... Sim, muito. Nos dão opa. E aí, nessa época, eu tive uma crise de ansiedade, e aí eu vi a necessidade do quão importante é a terapia para o nosso dia a dia, para a gente se reconhecer. Então, assim, eu achava que não era trivial, né? Eu tinha esse preconceito em relação à terapia, e hoje eu percebo do quão importante a terapia é para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E para conversar conosco, nós temos duas profissionais renomadas. Eu estou aqui com Vera Lúcia Lins, ela é psicóloga e psicanalista, e também estou com Janaína Garcia, ela é psicóloga e especializada em terapia cognitivo-comportamental. Então, gente, um prazer enorme estar com vocês, e aí eu lanço para vocês a seguinte pergunta: qual a importância de se debater a saúde mental para a sociedade? O importante é que a sociedade possa ter informações, né? Maior acesso, porque a partir do momento que você sabe do assunto e o que causa, né, esses transtornos, isso facilita para que você tenha uma atenção especial, né? E recorra a um profissional especializado que vai fazer um diagnóstico sério. É muito importante não rotular as pessoas sem saber realmente o que elas têm, o que elas sentem. Hoje a gente percebe que a gente tem muita informação, né? A gente tem muitas pessoas falando sobre saúde mental, sim, o que é muito bom, né? Antigamente a gente tinha muito tabu, muito preconceito, né? Se a pessoa tá com algum traço de depressão, ela é preguiçosa, né? Ela não quer fazer, tá? Então hoje a gente percebe que isso já tá um pouco melhor, assim, né? Pelas informações. Então a gente tem uma procura maior, né, por tratamento psicológico, então, que também é muito interessante, sendo criança, adolescente, adulto, idoso, então a gente está num momento bem positivo. E como é que vocês têm percebido, né, vocês duas aí no dia a dia, nos atendimentos e tudo mais, como tem sido essa percepção, principalmente depois da pandemia, né? Acho que isso foi, como eu falei há pouco, foi um divisor de águas. Mas eu estou falando do divisor de águas pro lado do paciente. E para vocês como profissionais, como foi essa mudança? A gente teve um aumento, sim, na procura, né, por atendimento psicológico e principalmente pela questão do online, né, que quebra sim. um pouquinho as barreiras aí, né, do físico, né. Assim, a gente ainda tem, né, Vera, uma procura de atendimento presencial, mas o online também ganhou muita força, né, e foi bem legal, assim, essa questão do pós-pandemia, a gente perceber que as pessoas estão se cuidando, né, assim, nesse sentido do cuidado, né, foi péssimo para todo mundo, mas foi bom sim. porque as pessoas estão se cuidando mais e com menos preconceito também. Agora entrando mais na questão dos sinais, sintomas de depressão, eu passei por uma situação há alguns anos atrás que eu fui diagnosticada com um quadro de pré-depressão. Só que ao contrário do que muitas pessoas generalizam, igual vocês falaram, das pessoas não quererem sair, das pessoas quererem ficar em casa, não ver pessoas, o meu quadro era diferente, porque eu queria sair, eu queria ter contato com as pessoas, mas aí refletiu em dores no estômago. E aí a gente chega naquele, a gente pensa, nossa, mas será que a depressão afeta as pessoas da mesma forma? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A depressão não afeta as pessoas da mesma forma, né? E é importante ressaltar que depressão não é sinônimo de tristeza, né? O que as pessoas muitas vezes confundem é que elas têm uma tristeza, né, por um momento, por uma situação ocasional,
e que é permitido, vamos dizer assim. O ser humano tem tristezas, sofre, a vida da gente não é estável o tempo todo. Agora, tem sinais, né, que a gente percebe quando a pessoa está deprimida, e um dos sintomas é esse que você falou, dores, né, físicas. O corpo fala, quando a gente não pode botar para fora, né, tem uma coisa que a gente chama de somatização. Muitas vezes a gente não fala, né, sobre o que a gente está sentindo realmente, e o corpo fala. Tem gente que tem enxaqueca, o outro tem dor de estômago. Então varia muito, né? Mas a gente tem que ficar atento quando o corpo começa a falar. E os sinais diferentes que a gente vê numa depressão, principalmente, né, numa criança, o que a criança apresenta? Ela apresenta, né, sintomas de ela fica irritada, ela fica com tédio, ela fica com dores físicas também, né, que são dores, na verdade, emocionais. Então é isso que a gente está atento, né? O que o corpo está dizendo pra gente. Entendi. E esses gatilhos, eles podem ser ocasionados no ambiente familiar, no ambiente escolar? Como é que essas instituições acabam exercendo essa influência? Principalmente, né, como a Vera citou, no caso das crianças, dos adolescentes. Sim, na realidade, a escola e a família é um ambiente muito importante para a criança, né? E a gente precisa, quando o psicólogo recebe uma demanda, né, da criança, ele precisa analisar esses ambientes, tá? Provavelmente tem uma influência, né? Geralmente tem. Então, entender se a escola, de repente, está vendo a dificuldade da criança, de aprendizagem, ou se ela está sofrendo algum bullying, né? Algum preconceito. O cyberbullying, que também é muito atual, né? Então, a gente precisa analisar tudo isso com a escola e com a família, né? Famílias disfuncionais, às vezes, né? Com muitas brigas, muitos conflitos, abusos físicos, psicológicos, problemas mesmo familiar, ali no ambiente familiar, que contribuem para a criança mudar o comportamento, para ela trazer questões emocionais aí mais complicadas. Então, esses dois ambientes são muito determinantes para a criança. E vai formar um adulto, né? Então, precisa ser muito ajustado. Verdade. E assim, hoje em dia tem a questão da internet. Do mesmo jeito que é muito positivo para as questões de se informar e tudo mais, tem a questão do cyberbullying, de tantas outras coisas que podem causar um caos na pessoa. Qual o papel da internet nesse processo, né? Assim, acho que as pessoas mais antigas, a gente que é do tempo mais analógico, vai falar assim, mas no meu tempo não tinha essas coisas, era muito mais tranquilo, a gente vivia mais sociedade, a gente brincava mais. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão ficando dentro das suas casas, não estão se comunicando. Isso tem algum tipo de papel nesse processo da criança começar a se desenvolver desde cedo, esses gatilhos comportamentais, psicológicos? Sim. Primeiro que a gente precisa de interações presenciais, né? E aí você acaba ficando mais em casa, mais na internet, nos jogos, né? Então, você vai ficando um pouco mais restrito com relação a esses contatos. Foi o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas ficaram muito restritas à sua casa, à sua família, sem ter contato com outras pessoas presencialmente. E a gente viu agora desdobramentos, né? Jovens que têm muita dificuldade de habilidades sociais. Ou seja, eu não consigo me relacionar com as pessoas presencialmente. Eu recebo muito essa demanda no consultório, acho que Vera também, né? Jovens que não sabem conversar, que não sabem se relacionar, porque na época não tiveram esses momentos, né, na pandemia. Então, olha como é muito importante. Eu fico impressionado, velho, Janaína, quando eu vou num evento, ou numa festa, por exemplo, num bar, e geralmente eu vou em alguns bares que eu vou, tem muitos jovens. Como é que os jovens ficam todos no celular, eles não se comunicam? Até adultos, não vamos ser hipócritas de dizer. Exatamente. Ficam no celular, estão na mesma mesa, compartilhando daquele momento, gastando o dinheiro que você está dentro de um bar, consumindo coisas do bar, mas não existe aquela questão do... Cara, tenho que aproveitar este momento, né? Impressionante isso, né? Como a internet nos ajuda, mas também nos afasta. Exato. Mas isso eu acho importante, porque hoje em dia a gente tem muita dificuldade de parar. Né? Então, por exemplo, se eu estou num bar, se eu estou com os amigos, né, no encontro social, e se eu tenho que ficar ligado no celular ou no que está acontecendo, eu não estou me permitindo usufruir, né, daquele bem-estar social, de troca, né, daquele momento.
Por quê? Porque é isso, a gente tem que estar sempre ligado, sempre conectado, a gente não pode perder um segundo do que está acontecendo. Então isso acaba sendo prejudicial, né? Porque também a gente fica dentro desse modelo, né, que a gente vê nas redes, né? Que as vidas são maravilhosas, que tudo flui, é o né? palco das pessoas, Exatamente, né? que tudo flui. E isso acaba gerando uma frustração muito grande, porque quando a gente vem para a realidade, a nossa vida não é nada disso, né? A gente tem momentos bons, mas chega uma hora que a realidade bate na nossa porta, né? E é isso que a gente tem que ficar atento, né? Não se deixar levar por só as redes sociais, né? Por jogos. E as pessoas que normalmente estão ligadas, né, muito tempo nas redes sociais, elas já têm uma dificuldade anterior de relacionamento, né? Verdade. Então, muitas vezes elas se escondem. Não digo a pessoa que está no social, mas eu estou falando das pessoas que estão em casa o tempo todo. Elas se escondem atrás das telas. A tela vira um refúgio. Vira. Então é isso que a gente tem que estar atento. E a gente vê também hoje que, claro, a internet ela veio, facilitou muita coisa, as redes sociais também, né? Só que a gente vê que é um bombardeamento de informação. Então a gente pensa, poxa, como é que eu vou dar conta de tanta informação ao mesmo tempo? E isso acaba causando também um estresse, uma ansiedade. Então como ter um equilíbrio entre você realmente acessar informações, você realmente consultar as redes sociais, mas conseguir ter um equilíbrio, tanto na vida digital quanto pessoal. A gente percebe que, principalmente os jovens, né, Isso. que nasceram já inseridos na tecnologia, né, tem uma dificuldade em equilibrar isso, tem muita dificuldade. Então, assim, acho que cabe também aos cuidadores entender que tem que equilibrar e tem que limitar o tempo de tela, né. Então, todo psicólogo, né, que atende já fala assim, vamos limitar um pouquinho, vamos fazer um jogo presencial, um jogo ali físico, sem ser online, né, você senta com a criança, você joga. Então, assim, tem que equilibrar, né? Não dá para ser só tela, mas também um pouco de tela tem que ter, porque tá inserido, né, na rotina. Então, e não só o videogame, mas também a TV, né? Então, tudo que é online, assim, você tem que limitar um pouquinho. Até porque pode gerar uma agressividade, né? Você ficar mais ansioso, mais agitado. Sim. E outra coisa, tudo que vem dos games, a criança pode absorver também, como uma coisa real. Você vemos tantos casos de jovens e adolescentes que veem um jogo e daqui a pouco quer fazer no real aquilo que acontece no jogo, né? Exato. Isso é bem perigoso, né? Então a gente precisa entender. Você perde, né, essa empatia, essa sensibilidade, que é real, né? Do que é real. A vida vira um jogo. Vira um jogo, do que é fazer o outro sofrer, né? Você fica, no jogo acontece, na vida real, você fica um pouco, né, fora da realidade totalmente, né? Por isso a gente diz que é muito importante, quando se falou do ambiente familiar, que em casa os pais conversem, tenham um momento até para brincar, se mostrem mais presentes, entendeu? Porque isso vai evitar que eles fiquem o tempo todo ligados na tele, na tela, né? Isso melhora. E no dia 20 agora, não sei se vocês devem ter visto, na França foi proibido o uso de celular e das redes, que eu acho super importante, é um passo, né, um avanço, com certeza, né, para as crianças. Só pode acima de 15 anos. E nas escolas, mesmo no ciclo que é mais, vamos dizer, a partir de 15 anos, não podem usar celular nas escolas. No Brasil tá um pouco limitado, né? Nas escolas também, que eu acho que você só pode usar durante o recreio, se eu não me engano, né? Na hora da entrada, durante o recreio e na saída. E aí vocês falaram sobre essa questão da agressividade, de não ter essa distinção entre o mundo real e o fictício. E aí fica a pergunta, às vezes a gente acha que só aquele adolescente, aquela criança que tá sofrendo bullying, que pode estar num quadro depressivo. Mas e quem pratica? Também pode estar passando por isso? Pode, né? Esse lado agressivo, né, de quem faz o bullying, eu acho que é para esconder, né, uma baixa autoestima, né, a tristeza que ele sente. Por isso que a gente tem que estar de olho, né, nessa pessoa que faz o bullying, né, ter uma atenção especial tanto para agressor quanto para vítima, porque ambos precisam de ajuda. E
o agressor está pedindo socorro, né? Exatamente. E o que é interessante é que muitas vezes se inverte o papel, né? Por exemplo, o agressor muitas vezes sofre violência doméstica em casa e aí desconta na escola, né? E a vítima, muitas vezes, que se vitimiza, né? Porque realmente está sofrendo, em casa ele vira um agressor. A gente escuta muitas mães falarem, ele na escola é tão quietinho, é tão calmo, mas chega em casa, desconta no aquela irmão. questão do opressor e do oprimido, né? Então reage, né? De alguma forma. de qualquer forma, há uma reação para os dois lados e os dois lados merecem atenção. Eu vejo isso na época da minha escola, eu já sou velhinho de guerra, já tô com quase 40, então na minha época de escola, bullying era nada, né? Não tinha essa questão. Era uma brincadeira maldosa, não, né? O que eu Mas digo você, era a brincadeira maldosa, e eu fui muito vítima de bullying, assim, eu me reconheço que muitas das questões mesmo de autoestima que eu tenho, que hoje eu trato com a terapia, vem do trabalho, da questão da época de escola. Então, eu me lembro que na época de escola eu ficava no recreio, a sua escola tinha 2 andares, a escola que eu estudava. Então eu ficava no 2º andar porque eu ficava um pouquinho afastado do grupo, porque eu não queria ser o alvo da gozação. E também eu usava uma técnica do tipo assim, qual a melhor chance, qual a melhor oportunidade de saber como que o inimigo vai agir. Estar próximo do inimigo, né? Do inimigo entre aspas, que era o meu grupo de amigos, mas que eu era o mais calado e eles eram os mais arteiros. Então, assim, a minha tática para não virar alvo era estar próximo deles. Mas era uma época que você não tinha tanta informação. Eu fui ter computador em 2001 e hoje em dia computador, hoje a pessoa tá com celular naquela época, então nem existia. Eu tinha um tijolinho da Nokia, né, vamos dizer assim. Então, como assim, o papel da escola, né? Porque a escola, na minha época, bota já um pedagógico, vai pro pedagógico. Ou então muda de cadeira, Ou muda né? de cadeira. De classe. Ou de classe. Qual o papel da escola nesse processo? O que a gente fala muito da questão dos pais, que é importante de fato, e hoje em dia a gente vê muitos pais colocando tudo nas costas de professores e das escolas. Mas assim, qual é o papel mesmo de fato da escola nesse processo do desenvolvimento comportamental, cognitivo da criança ao longo do processo? O que a gente percebe é que a escola já está mais atenta também a tudo isso, né? Pela questão do bullying, pela questão das consequências, né? Emocionais, psicológicas. Então, a escola ela tem um papel importante ali. A professora ela tá olhando, tá vendo a interação da turma. Pelo menos deveria, né? Em todas as escolas deveria. Então, assim, todas fazem? Talvez não, mas muitas escolas já estão bem mais atentas. Inclusive, você tem o profissional psicólogo, geralmente, nas escolas, né? Que pode dar o suporte. E, inclusive, o suporte ao professor, porque o professor não tem a técnica que nós temos como psicólogos, né? Então, ele pode pedir ajuda. Geralmente tem um psicólogo, tá? Responsável. Quando não tem, assim, é importante que esse professor fique atento, peça ajuda, ou sinalize a família também, né? Então a família está muito em conjunto com a escola nesse sentido. Mas assim, observar comportamento, entender como é que a criança está se comportando ali, se ela está mudando, né? Se teve alguma alteração, né? Conversar, trazer esse assunto, né? Eu tenho alguns pacientes que são professoras e falam, né? Eu falo sobre, né? Como você se relaciona com seu colega, né? Sobre questão de saúde mental com eles, mesmo sendo pequenininhos, eles entendem, né? O coleguinha não fica feliz quando você faz isso, né? Então, assim, tem algumas professoras que são bem conscientes disso. Outras estão trabalhando ainda, mas a gente, né, tá tentando aí. Sim. É um desafio, acho que para todo mundo, né? Porque saúde mental, né, é um tema relativamente novo para a sociedade, né? Para estar se trabalhando em sociedade. Terapia, então, as pessoas acham, ainda tem aquele estigma que terapia é só para quem realmente está totalmente doente. E aí eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre essa questão da terapia, desmistificassem um pouco, né? Que as pessoas realmente ainda têm muito esse estigma, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar de terapia em casa, acho que eu preciso de fazer terapia. E terapia é frescura. Aí quando eu comecei, eu falei, olha, eu vou fazer terapia, é importante pra mim. Aí meus pais, principalmente, começaram a entender. Na verdade, todo mundo deveria de fazer terapia, né? Aí eu falo, minha mãe falou, mãe, você precisa fazer terapia também. Minha mãe, não, vai fazer terapia, mãe. E é interessante, né? Porque eu escutava muito no consultório assim,
quando eu fazia reunião de pais, porque quando a gente trabalha com criança, normalmente, né, a gente tem um momento que a gente chama os pais, né, para conversar, para ter uma troca. A gente não fala do que é dito durante a sessão, Claro. mas é um meio da gente saber como é que a criança está em casa, né, como é que está funcionando, porque elas ficam muito pouco tempo no consultório com a gente. Então, a gente tem que estar com um trabalho, né, coordenado entre nós terapeutas e a família para que tudo dê certo. E muitos pais me diziam assim, na minha época não existia terapia, eu aprendi na marra, era assim mesmo. Hoje dá falar assim, na época a minha terapia era o cinto. Exatamente. E o que eu mostrava sempre assim, na sua época e na minha época não existia muita coisa, né? Mas o mundo evoluiu. E já que houve essa evolução, a gente tem que aprender, né, a lidar com a evolução e melhorar, né? Até na saúde, né? Também física, né? Não existiam remédios que hoje em dia facilitam a vida da gente e até curam, né? Exatamente. Os sintomas que a gente está sentindo. Então, eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, vamos aproveitar que hoje em dia as pessoas podem ter acesso à terapia, com certeza. e devem procurar, né? Uma coisa interessante da gente trazer também é a questão medicamentosa, né? A questão psiquiátrica, porque você falou sobre preconceito com o atendimento psicológico, com o psiquiatra também existe. Nossa, eu acho que é ainda mais, pior, né? né? É pior, né? E Vamos falar português, claro, se você fala que vai no psiquiatra, o mais velho fala, ih, vai, maluco. É maluco. Infelizmente, essa é a realidade, isso que a gente escuta, né? E assim, a gente também tem esse trabalho, né, de dizer para o paciente, olha, isso é mais uma forma de você se cuidar, né? É uma interação aqui que a gente faz da psicologia com a psiquiatria. Então, assim, vamos entender como positivo, né? Se você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista, Exato, né? Então, é a mesma coisa, é um especialista que vai te ajudar de outra forma, né? Então, eu acho que essa questão da gente quebrar esses preconceitos é um trabalho árduo, mas é muito importante. E é fundamental, né? E como é que vocês trabalham, por exemplo, existe os 30 a mais? São pessoas que nasceram em 1990, ou então 30 mais 90, 80. E que tem, querendo ou não, tem um estigma de dentro da família, de ter passado pela escola, ter a questão do bullying, que era pertinente, e virou um adulto. Como trabalhar nesse adulto que tem seus estigmas, tem seus problemas psicológicos criados desde a época de infância? Como é esse processo de, não sei se a palavra correta seria desmistificar, mas de ajudá-lo a viver de uma forma mais plena? Eu sei que não existe uma plenitude nos 100%, mas eu acho que de uma vida mais saudável. Sim, a gente trabalha, na realidade, trazendo para esse adulto que agora ele é adulto, que ele viveu isso na infância e que ele pode olhar isso de uma forma diferente. É isso, tá? Então, assim, é você enxergar isso. Ó, ficou para trás, aconteceu, mas hoje eu sou um adulto, eu me desenvolvi, é outro cenário, outra realidade. Então, você reforça aí uma crença mais positiva, né? Nesse sentido. Mas o que passou é memória, não tem jeito, né? Ele não vai apagar, claro. Mas a gente lida melhor com isso, tá? E agora falando sobre o Setembro Amarelo, né, gente, que é o mês de prevenção ao suicídio. A gente sabe que tem muitos casos, mas ainda é um tabu falar sobre isso. É um assunto muito delicado. A gente sabe que a mídia realmente não tem nem autorização para fazer a divulgação desse assunto, o que acaba ficando mais difícil para as pessoas terem conhecimento. A gente sabe que grande parte dos casos vem de conflitos familiares. E como é que identifica isso, sabe, no seu ambiente familiar e tenta reverter essa situação? É bem interessante você falar sobre isso aqui, né? Porque as pessoas não querem nem falar, né? É muito assim, é uma versão, né? Eu não quero falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar, sim. Existem pessoas que começam com um processo mais depressivo e não vem saída para isso, né? Eu não tenho mais saída, não tem mais sentido viver. A única saída é tirar a minha vida, é parar com isso.
né? Então, eu acho que a ideia da questão do suicídio é essa, né? Não vou entrar, a gente não vai entrar muito, acho que não precisa, mas é uma coisa meio... não tem saída. A única saída é tirar a minha vida, né? E como é que a gente trabalha isso? Entendendo que essa pessoa tá mudando o comportamento dela, né? Essa pessoa não tá mais fazendo o que ela fazia antes, a vida não faz mais o mesmo sentido, né? Então, e trabalhando de uma forma medicamentosa, muitas vezes, na psicoterapia, né? Para ela melhorar essa questão e entender que existem muitas saídas. Né, que essa não é a única e não é a saída, na verdade ela não vai considerar, né, e é isso, né, a gente trabalha nesse sentido, né, Vera? Exatamente. Você já teve algum caso, Vera, que você, claro, não abriu o nome do paciente, nada disso, mas você já teve algum caso que você acha que foi desafiador na sua carreira em relação a isso? Olha, eu já tive alguns casos, porque eu trabalhei muito como auxiliar psiquiátrico, né? Eu trabalhava com médicos psiquiatras. E a gente fazia um trabalho exatamente de equipe multidisciplinar. Quando surgiam esses casos, né, o atendimento era do psiquiatra, tinha um psicólogo para a família, que é importante, sim, né? Claro. Olha como tinha gente, era o psicólogo do paciente e éramos nós, né, na época eu era bem mais jovem, que passava o dia todo ao lado dessas pessoas, né, dando um suporte necessário no dia a dia. Então, é um trabalho que vamos dizer assim, é difícil, né? Eu imagino. Mas é um trabalho que valia a pena e que dava certo. Mas era uma maneira de dar suporte para essas pessoas, porque nós sozinhos no consultório, a gente não tem condição de fazer esse trabalho, né, Janaína? É importante falar sobre isso. A gente inclui a família, né? Porque a família está há muito tempo com o paciente, muito mais do que a gente. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? A gente deixa a família um pouco ali responsável também, inclui, né? Nesse sentido. Porque a gente sempre dá umas orientações, né? Não deixa sozinho, olha, dá o suporte, se acontecer alguma coisa, entre em contato com a gente. Então, é esse suporte em conjunto, né, que a gente faz. Assim, quais são, não sei se tem algum sinal, tipo, que a família pode perceber, ou até mesmo não necessariamente a família em si, mas amigos próximos, né? Então, que tipo de sinais uma pessoa possível de se suicidar, por exemplo? É importante a gente perceber que a pessoa muda o comportamento, né? Ela muda. Se ela era uma pessoa que se relacionava, ela fica um pouco mais reclusa, ela começa a não querer encontrar as pessoas. Tem alguns sinais aí de comportamento que são muito visíveis. Os emocionais são mais difíceis, né? Para a família, né? Porque aí é mais um psicólogo que vai conseguir identificar. Mas o comportamento muda completamente, né? E aí você começa a ficar desesperançoso, ficar um pouco mais pessimista, um pouco mais negativo. A gente consegue ir percebendo algumas situações, assim, né? E no dia a dia, a família consegue perceber, por exemplo, a pessoa que está momentaneamente triste ou que está apresentando um quadro realmente de depressão? Dá para fazer essa diferenciação, quem faz parte do convívio familiar? Sim, na realidade mudança de comportamento que eu tava falando, né? A pessoa começa a mudar completamente, né? Esse meu familiar era muito alegre, gostava de sair e viajar, não quer mais viajar, não quer mais fazer nada, né? Diz que não tem mais vontade, às vezes não se cuida, né? Não toma banho, não escova os dentes, não faz coisa básica, não quer levantar da cama, aí deixa de trabalhar, deixa de ter convívio com a família, com os amigos. Então, assim, são situações do cotidiano que vão ficando cada vez mais diferentes, né? Acaba se colocando como se fosse uma culpa, a ele se culpasse por qualquer situação, ele se martirizasse ainda mais, né? Porque a pessoa ela vai perdendo a graça, a vida vai ficando preto e branco. É isso. Exatamente. Né? Não tem cor. Sem cor, não tem mais colorido. Não tem né? cor. Então, todo mundo que chega, todo paciente, né, que chega com a demanda de depressão é muito sem cor. Eu não tenho mais por que fazer, eu não quero, eu não consigo, não me interessa mais. E a pessoa fazia um monte de coisa legal, era super viva, sabe? E você percebe, caramba, aconteceu alguma coisa aqui. Aí você começa a investigar. No ambiente familiar, às vezes a gente vê, né, principalmente com as pessoas que têm mais idade,
quando você fala, tal pessoa, fulano de tal, tá com depressão. Não é depressão, não. É falta do que fazer. Algo nesse sentido. Frescura. Falta de vontade. Então, assim, acaba se tornando uma situação muito complicada e que pode evoluir para algo pior, né? Inclusive tem até situações mesmo que a pessoa procura algo, tipo... vou mudar alguma coisa no meu corpo para ver se eu vou conseguir algo, e faz, e infelizmente acaba não ressurgindo, né? Então, assim, fica uma situação meio Eu acho difícil. que a grande dificuldade, né, é ter essa escuta, né? Eu digo isso na família, na escola, né? Quando a gente começa a perceber que alguma coisa não vai bem e que aquela fala, né, não é uma fala muito coerente, a gente tem que estar disponível para escutar sem julgamento. Exatamente. Isso é que é fundamental, né? Escutar, não achar, isso é besteira o que você está falando, não achar graça na vida, que isso? É uma invalidação, né? Não é de invalidar o que o outro sente. Então, essa é a atenção maior que a gente tem que ter diante de uma pessoa que a gente sente que está deprimido, né? Que tá começando a entrar num estado depressivo. E com relação ao público LGBT, que eu acho que o que sofre mais, então tem todas a família, infelizmente, muitas famílias deixam a pessoa de lado quando ela se assume e tudo mais. Como é esse trabalho, é meio que um equilíbrio, de fazer com que a pessoa siga a vida, mas também não caia na questão da depressão e também do suicídio, como acontece em muitos casos. Como é feito esse trabalho? O trabalho com o público LGBT é um trabalho bem legal e bem específico, né? Porque a gente tem questões culturais aí de preconceito. Então, assim, acho que o trabalho tem que passar por isso, né? Então, os pais, por exemplo, que são de outra cultura ou de outro momento aí, né? Eles têm uma ideia já rígida sobre isso, sobre o tema. Então, você precisa trazer essa realidade. Olha, talvez eles não vão ter o olhar que você enxerga aí que é mais positivo, mas você tem que aprender a conviver com isso, né? Você tem o direito, né, de escolher a forma que você quer viver, tá? Então é um direito. E agir de uma forma mais positiva com relação a esses pais, né? Nem sempre os pais vão aceitar, nem sempre a família vai olhar com bons olhos. Sim. E a gente tem que entender que é um direito deles também. Muitas vezes também aceitam, mas não significa que aceitar significa que vai viver plenamente como era antes. Ou seja, é triste a gente dizer isso, isso, né? E é uma escolha e uma consequência. E eu acho assim que o papel da terapia é exatamente esse, né? Você faz um trabalho com o seu cliente mostrando, né, para ele, né, os pais que ele tem, a mãe que ele tem, os filhos que ele tem. Isso não vai, muitas vezes não muda, até porque chegam até nós, já são adultos, né? Mas é importante que eles tenham consciência desse núcleo familiar que eles têm, mas que eles têm possibilidade de escrever uma nova história e seguir dali em diante. Então, a terapia é fundamental para isso. E quando a gente fala em suicídio também, a gente falou aqui dos conflitos familiares, mas às vezes a gente tem alguns casos de depressão que também estão relacionados ao trabalho. E aí, como é que essas organizações elas precisam trabalhar, mesmo que seja de uma forma simples, para melhorar esse ambiente de trabalho e até mesmo conseguir identificar os colaboradores que estão precisando de ajuda, porque eu acho que também é uma das grandes dificuldades das empresas hoje, né? Inclusive tem a NR1, né, que passou a vigorar desde, acho que de maio, né? De maio, Então passou a ter uma importância ainda maior dentro das empresas. A NR1, ela já existia, mas ela não tinha tanto foco na saúde mental, né? Então hoje a gente, esse ano, né, foi instituído aí um viés aí, acho que foi reformulada, né? Exato. De alguma forma, um viés mais de saúde mental, de riscos psicossociais, né? Que as empresas podem contribuir para um agravamento da saúde mental dos funcionários, né? Nem todas as empresas eram tão preocupadas com isso. E a gente tinha muitos afastamentos, inclusive a gente viu números aí bem altos de afastamentos. E acho que até por isso que a norma foi reformulada, né? Então, a gente precisa ficar de olho dentro das empresas, né? Precisa ficar atento, tanto que eu acho que agora todas estão se movimentando, né? Fazendo ações aí, né? Estratégias. Mudança. Porque assim, os relacionamentos dentro das empresas, a questão de você, de repente, ter uma liderança que não contribui, né? A pressão, às vezes, por métodos,
metas, por resultados. Isso tudo pode contribuir negativamente. E o próprio funcionário, que pode ter suas questões emocionais e não lidar bem, às vezes, com alguma questão. Então, assim, a empresa ela tem uma obrigatoriedade, né, de estar de olho nisso e fazer ações para isso, né? Mas eu acho que agora tem também um movimento bem legal de colocar atendimento psicológico, de incluir, né, os atendimentos psicológicos para os funcionários. Eu percebo isso bastante. Plataformas que eles oferecem, inclusive gratuitos, tá? Sem o funcionário arcar com nada. Então, assim, tem sido bem legal esse movimento. É uma pena que está sendo instituído assim meio que obrigatório, poderia ter sido uma coisa mais natural, mas tudo bem, né? Eu acho que vale a pena a gente... Então tem que ficar de olho, né? Porque às vezes mudança de comportamento, faltas, né? A pessoa começa a mudar o comportamento dela no trabalho, ter resultados diferentes. Né? Ali não são só funcionários, né? Tem um ser humano ali dentro. Exato. A empresa é feita de seres humanos, Conjunto né? de emoções, sensações, né? Tudo misturado, porque é aquilo, né? A gente sempre ouve falar, tem que separar muito bem o ambiente familiar do profissional, né? O pessoal do profissional. Mas como? Às vezes é muito difícil, porque às vezes você está passando por um momento muito difícil na sua vida pessoal, como você não vai transferir para o seu dia a dia no trabalho? E também o contrário, você está passando por um momento muito bom, seja no pessoal ou no profissional, como que não vai interferir positivamente, né, na sua outra vida, né? A gente não deixa, tirei a Janaína, deixei lá em casa o pessoal e trouxe o profissional. Não somos personagens de uma novela, né? Exatamente. Não somos. Vida real. Bem interessante. E assim, a gente tem líderes também bem preocupados com isso, né? Atualmente. Eu atendo alguns líderes e eles falam, né? Eu sento com o meu colaborador, eu pergunto como é que ele tá em casa, eu percebi que ele não estava muito bem, eu perguntei se era alguma coisa em casa ou aqui. Então, assim, você percebe um movimento diferente. Que bom, né? Isso é excelente. E aí, falando não somente dos funcionários, mas aí da sociedade geral, eu sei que é uma pergunta bem simples, mas vocês podem responder do jeito que for. Existe idade para uma terapia ou para até uma idade específica ou qualquer um pode fazer terapia? Na minha opinião, qualquer um pode fazer terapia a partir do momento, né, que se sinta em sofrimento, né, em algum momento difícil da vida dele. Então, ele pode buscar ajuda, né, porque é um luxo. Eu acho que é um luxo você reconhecer que precisa de ajuda e poder ir em busca. Então, eu acho que bem-estar emocional é sempre bem-vindo. Com certeza. E é interessante vocês terem falado sobre terapia, porque eu faço terapia, comecei a fazer terapia não tem tanto tempo assim, tem uns 3 anos, e eu descobri uma coisa muito assim, inovadora da minha infância e que eu não fazia noção. Então, eu não bebo álcool, nada que tenha gosto de álcool. E aí, fazendo a terapia, eu descobri que esse meu trauma veio da infância, porque eu tinha crises de bronquite, e aí eu tomava um remédio que tinha gosto de álcool. E eu só consegui identificar realmente essa minha aversão ao álcool através da terapia. Então, às vezes, as pessoas têm muitos traumas, têm muitas coisas que estão lá no passado, e a terapia consegue trazer à tona. E é bacana, porque eu não tinha um fundamento para isso. As pessoas me perguntavam, por que você não bebe? Eu não sabia responder. Aí já começa o julgamento. Como assim você não bebe? Exatamente, eu não sabia responder. Então, a partir da terapia, isso foi descoberto. E uma coisa que não passava pela minha cabeça, estava no meu subconsciente e a terapia trouxe à tona. Então, assim, fica a dica para quem realmente, né, quiser fazer aí terapia, realmente ajuda muito nas questões do cotidiano e também questões passadas, né? E assim, eu vejo muita gente falando da terapia e também da psicanálise, né? De fazer uma análise, eu vejo aí, principalmente artistas, quando falam, faço análise há 20 anos. Você poderia me explicar para o nosso público qual a diferença, né, da terapia e da análise, né, da psicanálise, e como ela interfere? Acho que ambas são juntas, acho que tem um objetivo único, né? Mas qual a diferença entre a terapia e a psicanálise? Eu acho que tudo começou muito lá para trás com Freud, né? Quando começou a estudar, né, a saúde mental dos seus pacientes, ele era neurologista, né? E começou a trabalhar. Então ele criou toda uma teoria e toda uma técnica, né, que foi denominada psicanálise, e que no momento eu acho que a psicanálise é uma terapia
não vou dizer que entre mais a fundo no seu inconsciente, vamos dizer assim, mas o trabalho seria esse. E antigamente, o número de sessões, por exemplo, eu que fiz formação em psicanálise, eu tinha terapia todo dia. Olha. Todo santo dia eu tinha que estar lá. E era obrigatório, vamos dizer assim, para eu seguir na formação. E supervisão. Hoje em dia, eu acho que as pessoas não estão mais com essa disponibilidade de fazer uma terapia, né? De uma análise diária, né? A gente está num outro momento, um momento que as pessoas querem um resultado a curto prazo. Então, a gente tem as terapias de base analítica, tem as terapias, como ela faz, cognitivo-comportamental. E o importante não é que terapia você faz, o importante é a terapia que é boa para o seu cliente. Porque às vezes você vai se adaptar a ser tratado por um analista, às vezes você não vai se identificar, não vai ter uma empatia, você vai para a Janaína, que é cognitivo-comportamental, e vai ter sucesso. Então, terapia boa é a terapia que há uma empatia entre o terapeuta e o cliente, independente da linha teórica que ele siga. Eu acho que desculpa, Dani. Eu acho que é importante essa questão da empatia, né? Tem uma conexão, vamos lá dizer, na linguagem. A gente fala que é o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico é bastante importante. E, assim, eu já passei por alguns terapeutas, assim, terapeutas que foram bons, outros assim eu não gostei muito. Então, tem muito essa questão da identificação, não deu uma liga, né? Então, E aí você, assim, aquela sessão da terapia vira quando você continua tendo sessões com uma pessoa, com um profissional que não dá aquela liga, vira um martírio, né? Assim, eu acho que é martírio não somente para nós pacientes, né, no meu caso, mas também até para o profissional também, né? Pô, não dá liga, né? Então... A terapia, a psicoterapia é um trabalho em conjunto, né? Se você não tem o vínculo, não tem trabalho, não tem como trabalhar, né? Então é muito importante. Aproveitando, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Unipsico, que é a cooperativa que vocês fazem parte, o trabalho que vocês realizam lá. Sim, nós somos da Unipsico, é uma cooperativa de psicólogos aqui do Rio de Janeiro, a gente fica em Copacabana e a gente faz um trabalho bem bacana, ligado à psicologia, a gente tem várias vertentes, né, Vera, de trabalho, Vera é da diretoria, eu sou cooperada, ela vai falar um pouquinho eu vou também. falar um pouquinho. A Unipsico foi fundada há 29 anos atrás, né? E como surgiu? Era um grupo de psicanalistas que a gente começou a pensar, olha o tempo, quanto tempo a gente já pensa nisso. Começou a pensar que as pessoas precisavam muito de atendimento psicológico, mas não sabiam a quem procurar, né? Porque tinha aquele estigma, não, ou tá maluco, ou tem dinheiro demais, quer passar o tempo fazendo terapia. Então a gente resolveu criar uma cooperativa que possibilitasse o acesso, né, das pessoas a um tratamento psicológico. E foi aí que a gente falou, não, nós não queremos mais uma sociedade de psicanálise, a gente vai abrir uma cooperativa para todas as linhas teóricas aceitas pelo CRP, porque tem a ver com o que eu falei anteriormente, sim. Né? Que terapia boa é a terapia que tem essa empatia, né? Paciente e terapeuta. Então foi fundada para isso. E a gente está nesse caminho, considero até de sucesso, né? Porque são 29 anos. Nossa, e não é qualquer cooperativa. Não é qualquer cooperativa. Que dura 29 anos. Exatamente. Vamos dizer assim, a gestão é toda de psicólogos. Então, para a gente também foi um desafio. A gente não tem nenhum profissional, quer dizer... No dia a dia da gente, a gente tem, né, o contador, a secretária, mas assim, quem decide mesmo. A administração é toda feita por psicólogos. A diretoria são 3 psicólogos. E foi um grande desafio, porque também a gente teve que mudar um pouco de mentalidade, porque a gente vivia nos consultórios fechadas e tivemos que aprender o que era cooperativismo, então foi muito positivo pra gente. E a gente tem atendimento para criança, adulto, adolescente, terapia familiar, terapia de casal, orientação profissional, avaliação psicológica. Então, e todos os nossos profissionais são selecionados, né? Eles têm que ter um tempo de formado, têm que ter experiência, têm que ter passado por análise, por supervisão.
Então, Isso eu que é acho que tá aí o importante. nosso sucesso, Trabalho vamos dizer conjunto. assim. Vocês foram vanguardistas, que vocês já estavam pensando lá atrás. Exatamente. Quando eu olho para trás, assim, falo, gente, o que estão falando hoje já era a nossa preocupação Pois lá é. atrás, há 29 anos, que a gente achava, as pessoas precisam muito de terapia. E como faz para a pessoa entrar em contato com vocês, localizar vocês? A gente tem o site unipsicorio.com.br Exatamente. e o Instagram Unipsicorio. É isso, né? Falei certo. Lá no site você tem o passo a passo se você quiser fazer terapia. Tem um ícone, Olha, quero que fazer legal. terapia. Aí você segue o passo a passo e você vai escolher o terapeuta pela especialidade, pela localização. Nossa, Que que legal. bacana. A gente tem um mini currículo. Ó, É, fala a gente tem um mini E aí currículo. vocês têm um atendimento tanto online quanto presencial. Exato. Aí para onde for melhor para a pessoa, né? Se for online ou presencial, tem vários bairros, então entra em contato com a nossa secretária, né, com a nossa administrativa, Aí que atende super bem. você vai ser super bem atendido, tá? Porque a gente tem essa vocação de escutar, né, As as contas são pessoas. importantes, né? E eu Escuta acho que é no muito mundo que a gente importante. está vivendo hoje, a escuta é fundamental, porque a gente vai passando por cima de todo mundo, É verdade. né, sem saber, né, ou sem perceber, né, ou muitas vezes não querendo perceber que o outro está precisando de você. Sim. E claro, a gente tem também ouvintes, né, que não estão em uma situação tão privilegiada de vida, mas que também necessitam de tratamento, de atendimento. O SUS tem esse tipo de assistência? Vocês podem indicar, orientar? Sim, o SUS tem. Na realidade, a porta de entrada para o atendimento é no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Está aberta para todos. Não precisa agendar, é só você chegar se você realmente quiser alguma ajuda. Tem vários lugares, é só pesquisar os endereços na internet, bem simples. Lá eles têm todo um acolhimento, né? E eles vão analisar o que você precisa para direcionar o atendimento. É feito pelo SUS, gratuito. Isso também tem, esse atendimento no CAPS, existe somente para o público geral ou tem, assim, partes específicas para o infanto-juvenil, para quem tem algum outro tipo de problema? Não, a gente tem umas subdivisões, né? Uhum. Tem infantil, tem álcool e drogas, tem outras subdivisões. Então, assim, você entrando em qualquer CAPS, eles já vão direcionar para onde você precisa e para sua demanda, né? É importante, né, Janaína, falar que no caso do CAPS, né, as pessoas têm que ir até lá para eles direcionarem e fazer essa seleção, né? E quando você realmente precisa de ajuda de terapia, você consegue contratar um profissional para isso, você tem essa possibilidade de escolher o profissional, né? A linha que ele segue de acordo com o seu problema, né? E existe também a questão do CVV, né? Do Centro de Valorização da Vida, né? Isso, 188, O 188. né? Vocês podem explicar para o nosso público a importância do CVV para a sociedade e para a própria pessoa? Também? Sim, o CVV é um atendimento também gratuito, né? Você liga e você diz se você está precisando de alguma coisa. Eles vão direcionar também, caso você precise de um atendimento presencial. É bem importante porque é rápido, né? Se você tá em algum sofrimento e pegar seu celular e ligar, você vai ser atendido, né? Ai, que Então, legal. Funciona como uma urgência? uma urgência por telefone. Ah, 188. Bem interessante, Já tem tá? bastante tempo, né, que tem o CVV. Ah, muitos Bastante anos. tempo, bastante tempo. Porque a gente sempre... Eu já vi alguma novela falando sobre a questão do CVV. Isso. Assim, eu sempre vejo muito falado nas novelas de outros problemas psicológicos, comportamentais, do tipo ao álcool, a droga, mas a gente vê muito pouco da questão do CVV. Ainda existe esse estigma, né, que a gente até falou no início do programa do suicídio, de não falar muito sobre o suicídio e tal, então, mas, e porque é pouco falado. Mas falam muito pouco, né, do CVV, né? Exato. Eu acho que podia ser mais divulgado, né, nesse sentido. Mas sim, existe, tá aberto, é gratuito, quem precisar pode utilizar e deve. Ai, uma pena, o nosso Hoje bate-papo tá tá acabando, chegando né? ao fim. A gente Passou tão rápido. A gente tava aqui conversando aqui antes de fazer essa gravação. Ó, gente, se der... vamos ver se dá 30 minutos. Já vai estar chegando aqui quase os 50 já, Pois gente. é, Então, passou passou rápido. muito rápido. Muito bom. Foi um prazer recebê-las aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo agregou muito conhecimento para quem assistiu.
E eu espero que esse episódio, né, ele possa ter diminuído, né, esse estigma que muitas pessoas ainda têm sobre saúde mental e também que possa encorajar aquelas pessoas que estão em busca de ajuda, né? Então, é um prazer. Muito obrigada mesmo pela participação. Nós é que agradecemos, né, em nosso nome e em nome da Unipsico. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece, a gente agradece demais a Unipsico pela participação e também agradecemos a você que está nos assistindo, está nos ouvindo através do Spotify ou do YouTube. Então, a gente deixa aqui um recado. Procure, se estiver passando por um problema, procure o Disque 188, que é o CVV. Procure um terapeuta. Existem hoje plataformas de terapia de psicólogos gratuitos. O próprio plano de saúde, se você tiver plano de saúde, também vai. Nós da Unipsico estamos aqui. Exatamente. Procure a Unipsico. Procure a Unipsico. Então, existe uma gama, você pode ser ajudada. Basta, venham, vocês... Não sofra Não além sofra. do que é necessário, né? Exatamente. Gostou do conteúdo? Aproveite para curtir e compartilhar o nosso videocast. Então, até o próximo Resenha Cop. Tchau, só mais uma questão. Você gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe, passa para os seus amigos, passe para mais pessoas conhecerem a Unipsico, conhecerem o cooperativismo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.